A evolução da microscopia e sua importância para a humanidade, por Nayara, Tayane e Jéssica Lene. Os antigos notaram que os espelhos curvos aumentavam o tamanho das imagens. Com o passar do tempo, nas primeiras décadas do século XVII, experimentos com lentes foram iniciados a fim de obter a maior ampliação possível. Nesse período, o telescópio, usado pela primeira vez para fins astronômicos por Galileu em 1609, já havia sido criado. Só que dessa vez, em vez de planetas, agora eles queriam observar a menor estrutura da vida. Antes dessa data, os menores seres vivos conhecidos eram insetos minúsculos. Naturalmente, presumia-se que não existia nenhum organismo menor. Por volta de 1595, o primeiro microscópio foi descoberto através de um experimento feito por dois fabricantes de óculos holandeses, Zacharias Janssen, juntamente com seu pai, Hans. Inseriram diversas lentes em um tubo e constataram que, ao observar um objeto ao fim do aparato, era possível vê-lo de forma muito mais ampliada do que o observado, através de uma lupa. A invenção do telescópio também é atribuída a ele. Em 1665, Robert Hooke detalhou as suas descobertas microscópicas sobre pulgas e cortiça. Seu microscópio tinha lentes múltiplas, uma ocular, uma lente de campo e uma objetiva. Hooke visualizou as paredes celulares mortas de cortiça e percebeu que elas possuíam cavidades vazias, do qual ele atribuiu vários nomes, inclusive célula, que é o termo utilizado hoje. Hooke também identificou alguns agentes causadores de doença, como os causadores da tuberculose e da cólera. Em 1674, o naturalista holandês Antonie van Leeuwenhoek, após produzir as suas próprias lentes, obteve um microscópio com maior poder de ampliação. Ele conseguiu observar pela primeira vez as bactérias, estudou os glóbulos vermelhos do sangue, constatou a existência dos espermatozoides e desvendou também o mundo dos micro-organismos. Em 1839, o botânico Matthias Jacob e o zoólogo e fisiologista Theodor Swan, ambos da Alemanha, reconheceram pela primeira vez a célula como a unidade fundamental da vida. O microscópio estava sendo aperfeiçoado muito lentamente e pequenos objetos, chamados de aberração cromática, dificultavam a visualização clara dos detalhes. Por volta de 1820, o microscópio foi aperfeiçoado quando Joseph Jackson Lister, um oculista inglês, descobriu que quando as lentes eram arranjadas com uma distância adequada entre elas, era possível proporcionar uma ampliação eficiente, sem desfocar a imagem obtida. Dessa forma, ele projetou um microscópio acromático, capaz de eliminar anéis coloridos que limitavam a clareza da imagem. Em 1871, o francês Louis Pasteur passou a investigar os microscópicos agentes patogênicos, terminando por descobrir as vacinas, em especial a antirrábica, que utilizou com sucesso em 1885. Em 1880, a resolução do microscópio chegou a 0,2 micrômetros e em 1903, Richard Zsigmond desenvolveu um microscópio capaz de observar objetos abaixo do comprimento de onda da luz. Em 1901, o brasileiro Carlos Chagas descobriu, com a ajuda de um microscópio, o protozoário responsável pela doença de Chagas, no qual ele batizou com o nome de Trypanosoma cruzi. Carlos Chagas foi o primeiro e até os dias atuais ele permanece o único cientista na história da medicina a descrever completamente uma doença infecciosa. Ele descreveu o patógeno, o vetor, os hospedeiros, as manifestações clínicas e a epidemiologia da doença de Chagas. Em 1932, o microscópio de contraste de fase foi inventado por Fritz Zernike, que permitiu o estudo de materiais transparentes. Em 1933, o primeiro microscópio eletrônico de transmissão foi desenvolvido por Ernest Ruska, com poder de resolução muito superior ao microscópio de luz. Em 1935, foi demonstrado um microscópio de varredura por Max Knoll, onde era possível observar imagens tridimensionais da superfície dos objetos analisados. E em 1938, o microscópio de varredura foi aperfeiçoado por von Ardenne. A microscopia possibilitou a observação e exploração de diversas áreas até então desconhecidas, revolucionando o conhecimento científico e possibilitando a evolução no tratamento e funcionamento de doenças. Muito obrigada pela atenção. Até mais.